Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula número 3, que tem como tema o uso de estruturas de controle, seleção, certo? Da disciplina de Algoritmos de Programação 1. Iniciando aí na seção 1, uma visão geral da nossa temática de hoje. Fazendo uma breve revisão, nós já vimos que os algoritmos de programação, no nosso caso utilizando o Portugal, eles são compostos aí por alguns elementos básicos. O primeiro são as variáveis e as constantes, que podem assumir tipos, como uma variável ou uma constante, certo? De tipo real, de tipo inteiro, de tipo caractere, do tipo cadeia também, que a gente já viu aí que no caso caractere ele vai armazenar apenas um caractere, enquanto o tipo cadeia ele vai conseguir armazenar vários caracteres. E temos também o tipo booleano, que vai assumir aí valores verdadeiros e falsos. Nós temos também as operações de leitura e de escrita, certo? Como elementos básicos, que são por essas operações onde o nosso algoritmo, o nosso programa, ele vai conseguir interagir com o mundo externo, com o usuário, e conseguir realizar tanto a captura de dados para realizar o processamento, como também exibir o resultado do tratamento do dado após passar por uma sequência de instruções definidas no nosso algoritmo, certo? Nós temos também as operações que são realizadas com os dados, que essas operações elas são aritméticas, relacionais e booleanas, certo? E aí, pessoal, ainda nessa seção 1 eu trouxe também alguns elementos básicos, certo? De fluxograma. A gente já viu aí na aula anterior um exemplo, certo? Uma lógica para calcular a média aritmética de um determinado aluno utilizando fluxograma. E aí, alguns elementos, a gente tem aqui o círculo, certo? Utilizado para representar tanto o início como o fim do algoritmo. As setas, elas são utilizadas para mostrar qual é o sentido do nosso algoritmo. Nós temos esse bloco aqui como um bloco de decisão, certo? Ao passar por ele, a gente vai ter aí uma tomada de decisão que, de acordo com o valor, certo? Se for verdadeiro ou falso, ou de repente alguma variável que possa englobar mais de uma saída, certo? E aí, na saída desse bloco, a gente vai ter aí as novas orientações para o fluxo. Nós vamos ter aqui um bloco de ação, que aqui nesse bloco pode ser a indicação de alguma soma, de alguma comparação, de algum acúmulo em alguma variável, certo? Vai depender do nosso problema. Nós temos aqui um bloco que ele é utilizado tanto para indicar a entrada como a saída de dados, certo? Nós temos um bloco específico para a saída e nós temos um bloco aqui específico para a entrada manual, no caso, a entrada aí de dados. Como base nos algoritmos, a gente tem também que eles são realizados de maneira sequencial, ou seja, nesse algoritmo aqui, em fluxograma, a gente tem aqui o início do nosso algoritmo e o fim, ambos representados pelos círculos. O sentido da seta, para onde ela vai apontando, indica a sequência, e aí aqui a gente tem que realizar uma ação 1, depois uma ação 2, depois uma ação I, até chegar a uma ação N e aí terminar o nosso algoritmo. O que a gente quer dizer com sequencial é que, por exemplo, o bloco ele não vem aqui da ação 1 e vai para a ação N sem nenhuma justificativa, não. Ele é realizado nessa sequência, exceto quando a gente utiliza alguma estrutura, certo? Como aquela de decisão,
que é uma estrutura de seleção, e aí, com aquele bloco, a gente consegue especificar novos fluxos de sequência para o nosso código, mas sempre é realizado de modo sequencial. Na seção 2, a gente tem aí estruturas de seleção, certo? Na nossa linguagem utilizada no Portugal, a gente tem a estrutura SI, que aí ela vai ter como saída dois valores. Ela entra aqui no bloco condicional, que aí aqui é feita a pergunta: tal condição ela é aceita? Pode ser uma condição utilizando aquelas operações relacionais, certo? E aí, se a resposta for sim, né? Se essa condição aqui é aceita, se a resposta é sim, é verdadeira, então é executada uma ação. E aí depois segue aqui o sequenciamento do nosso código. Se não, certo? Se essa condição aqui não é aceita, então tem uma resposta aqui de não, um falso. E aí não é executada nenhuma ação, sai do bloco e vai para o fim do nosso programa. Pronto, agora a gente vai verificar aqui alguns exemplos, certo? E utilizando essa estrutura. Tá. Ok, pessoal, então abrindo aqui a nossa ferramenta de trabalho, certo? Portugal Studio. A gente vai criar aqui um novo arquivo. Nesse arquivo ele já traz aqui aquela configuração padrão, certo? De Olá Mundo. Então, só executando aqui a gente vê, né, uma operação de escrita. Escreve o que tem aqui entre as aspas. Aí eu vou salvar esse arquivo, certo? Então eu vou colocar aqui com o nome de seleção. Seleção.por, né, Portugal. E aí, o que a gente vai fazer aqui é realizar a comparação se dois números inseridos pelo usuário, se eles são iguais, e aí se eles forem iguais, a gente mostra esse resultado no terminal, certo? Como uma mensagem. Então, a gente vai ter aí dois números do tipo inteiro, certo? E aí, a gente vai colocar aqui uma mensagem, escreva, insira um número, certo? E vai ler essa mensagem aqui na variável 1. Depois, a gente vai inserir aqui um escreva, certo? Insira outro número. E vai ler na variável 2. Pronto. Daí, só para testar se o nosso algoritmo até aqui ele tá funcionando, a gente vai colocar aqui um escreva. Então, o que a gente está colocando aqui nesse último escreva é uma mensagem, certo? Um 1, e aí coloca o valor da variável 1, e no 2 coloca o valor da variável no 2, certo? São os dois números que a gente fez a leitura. E aí, executando, ele espera aqui que eu digite um número, vou colocar 5. Espera aqui outro número, certo? Vou colocar 8. E aí ele informou aqui, ó, no 1 é igual a 5, certo? E no 2 é igual a 8. Foi justamente o que eu digitei.
Aqui tá colado porque a gente não colocou um espaço aqui, certo? Só questão de estética mesmo. Mas essa linha aqui a gente vai... a gente pode até deixar, certo? Só pra verificar... Só pra ter essa identificação aqui. Então, seguindo... Agora a gente vai utilizar, de fato, a estrutura si, certo? Então, si, normal, em português. E aí aqui eu faço a minha verificação. Se foi igual, certo? Tô verificando aqui a igualdade. No 2, daí eu vou executar o que tem aqui. E o que vai ter aqui vai ser um escreva. Números iguais. Opa. Fecha aqui parênteses, certo? Colocar aqui um barra N só. E pronto. Então vamos testar aqui nosso código. Vou colocar aqui 4 e 5. Ele não colocou nada, justamente porque como eles não são iguais, então eu não escrevo nada, certo? Mas se eles forem iguais, daí ele vai, após esse comando aqui, certo? Indicar números iguais. Por questão de estética, novamente, a gente vai dar aqui um barra N para pular a linha, não ficar com essa linha aqui. E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula, só para separar, certo? Então, vamos testar aqui novamente. 5 e 5. Pronto, ele informou. Número 1 é 5, número 2 é 5. Então, os números são iguais. Vamos colocar aqui em um outro comando escreva, certo? Uma mensagem de resultado. Então, esse aqui vai ser o resultado da nossa comparação. E aí, se a gente executar, pronto, pessoal. E aí aqui a gente vai fazer essa verificação novamente, certo? Eu quero mostrar, vai dar um erro, eu quero mostrar esse erro aqui pra vocês. Então, vamos colocar aqui números diferentes, 4 e 5. E aí, olha só, percebam, ele ainda assim colocou números iguais. Por quê? Porque aqui nesse if a gente não utilizou as chaves. A gente utiliza aqui essas chaves quando a gente tem mais de um comando. Por quê? Porque quando a gente veio aqui, certo? No sentido normal, sem essas chaves, a gente realiza o compilador, ele vai executar apenas essa primeira mensagem, se o resultado for diferente, e aí já segue para o próximo. Aqui no caso a gente coloca essas chaves, como a gente só quer mostrar esses dois valores quando essas duas operações aqui de escrita, quando o valor, essa operação aqui for verdadeira, então a gente tem que utilizar essas chaves. E aí executando aqui, certo? A gente coloca 4 e 4. Então, como resultado, né? Números iguais. Isso das duas operações, certo? Então, só salvando aqui o nosso exemplo. E aí, voltando aqui para nossa aula. Uma nova estrutura, que ela é até complementar a anterior, é o se não. Na estrutura anterior, o que a gente tinha era esse bloco aqui de condição, uma ação se a resposta fosse sim, certo? Depois voltava aqui pro final do algoritmo, e se fosse não, já vinha diretamente pro final. Mas nesse caso, caso a nossa condição não seja satisfeita, ou seja, a gente obtém um falso da verificação aqui dessa condição, o que ocorre é a execução de uma ação aqui denominada 2. Então, antes a gente não tinha, certo, essa ação, era
apenas obtida a resposta não, seguir a sequência. Agora, a gente tem duas ações distintas. Uma para quando a condição ela é satisfeita, e uma para quando a condição não é satisfeita. E aí, verificando alguns exemplos práticos, utilizando essa nova estrutura de seleção, certo? Pronto, pessoal, então, utilizando aí, certo, o nosso mesmo exemplo, agora a gente vai colocar aqui um conjunto de ações alternativas para quando esse caso aqui não é satisfeito. E ele não vai ser satisfeito quando os números forem diferentes. Então, o que a gente vai colocar aqui é um senão, certo? Não precisa nem colocar nenhuma condição, porque aí a gente já sabe que vai ser o caso oposto, então os números são diferentes. Defino aqui minhas chaves, e aí eu vou ter esses mesmos comandos, certo? Resultado, e vou escrever que os números são diferentes. Porém, olha só, observem, aqui eu tenho esse comando aqui, essa instrução, escreva tanto nesse se como no se não. O que eu posso fazer aqui, certo, para economizar a linha de código e deixar o meu código mais elegante, é colocar esse valor, essa operação aqui fora. Então, quando a gente for executar, a gente vai pedir para inserir um número, colocar dois números iguais, 5 e 5. Informou aqui quais foram os números e que o meu resultado aqui, os números são iguais. Executando novamente, se eu colocar aqui 4 e 5, informa aqui os números, certo? E informa como resultado que os números são diferentes. Essa estrutura ela é bem simples e é muito útil também. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar operações se dentro do próprio se, certo? Dentro da própria instrução. E aí, como é que a gente faria isso? Nesse caso, ele está verificando se os dois números são iguais, certo? Quando eles não são iguais, eles são diferentes. E aí, se eles são diferentes, isso vai me implicar que eu tenho um número que é maior que o outro. Daí aqui a gente vai fazer essa verificação também, certo? A gente vai informar aqui agora, vai verificar com se o número 1 é maior que o número 2. E aí, se for, certo? A gente vai colocar aqui, escreva vamos colocar aqui no 1, certo? Identificando a variável é maior que o número só vou colocar aqui um espaço, certo? E aí, quando o número 1 ele não for maior que o número 2, vai ocorrer o caso oposto, que é o número 2 ser maior que o número 1. Então, só replicar, certo? Então, a gente vai colocar, se não, número 1, certo? O número 1 aqui agora, no caso, vai ser menor, é menor que o número 2. Então, vamos executar aqui, certo? Salvando. Vou inserir aqui o número 1, 4. E vou inserir o número 2 como sendo 5. Ele informa aqui, certo? Quem é o número 1, que é 4, o número 2, 5. Resultado, os números são diferentes. E ele ainda informa aqui que o número 4 é menor que o número 5.
Observem aqui também que quando eu coloquei essa estrutura aqui, se e se não, eu não utilizei as chaves, certo? Porque eu inseri aqui apenas uma instrução, mas se eu fosse colocar outras instruções, para garantir que aquele conjunto de instruções apenas fosse executado se essa condição aqui fosse verdadeira, eu teria que definir essas chaves, certo? E colocar aquele conjunto de instruções dentro dessas chaves, que foi justamente o que a gente fez aqui. No caso em que, apenas no caso onde essas variáveis são diferentes, é que a gente vai fazer essa verificação aqui. A gente vai escrever, certo? Vai informar que elas são diferentes, e aí a gente vai verificar qual número é maior que o outro e informar isso. Então, salvando aqui o nosso exemplo e voltando aqui para a nossa aula. A nossa última estrutura de seleção, pessoal, ela é a estrutura escolha. E aí nessa estrutura, o que a gente tem são diversos blocos de decisão, certo? Então, ao entrar aqui nela, o que a gente vai fazer é uma escolha. A gente vai escolher qual é o caso satisfeito. E aí eu vou verificar. O caso 1, ele é satisfeito? Se for, eu realizo uma ação. E aí, ó, já sigo aqui um fluxo que vai diretamente para fora da minha estrutura escolha, certo? A minha estrutura escolha, ela está restrita aqui a essa ação alternativa. A gente já vai comentar até o início aqui, o caso 1. E aí, no caso 1, certo? Quando não é satisfeito, ele vem e verifica o caso 2. Se for, realiza uma ação 2 e aí segue o nosso sequenciamento até o final. Se não, ele vai verificar casos, a quantidade de casos que a gente definiu. E aí realizar também, para esses casos, uma ação específica. Se não, certo? Depois de realizar N casos aí, se nenhum for satisfeito, a gente pode definir uma ação alternativa. Essa definição aqui, ela é opcional. A gente pode tanto definir ela como não definir. E aí, no caso aqui, quando nenhuma condição é satisfeita e a gente tendo definido essa ação alternativa, o nosso algoritmo ele vem, executa essa ação e aí segue pro final. Realizando agora alguns exemplos envolvendo essa estrutura de seleção, certo? Utilizando, pessoal, o nosso mesmo exemplo aqui dos números diferentes, o que a gente vai fazer agora é criar aqui um esboço da nossa estrutura escolha. E aí é bem simples, certo? Então a gente vai colocar aqui escolha, uma variável para ele ter como base. Vou definir aqui o meu bloco de instruções para os casos, certo? E aí, essa variável aqui, ela precisa ser ou do tipo inteiro ou então do tipo caractere. A gente vai criar aqui uma nova variável chamada resultado e eu vou escolher com base nesse resultado. Então, o que eu vou ter aqui são diversos casos que esse meu valor aqui, resultado, vai poder assumir. Então, eu vou colocar aqui caso, certo? A gente já vai definir isso. Então, percebam, escolha com base nesse valor aqui, resultado. Se o valor de resultado for 1, eu vou realizar um conjunto de instruções que eu vou definir aqui. E depois eu paro. Então, eu defino aqui o meu comando para. Se não, certo? Se não for esse caso, então eu vou ter aqui um outro caso, 2, e aí vou definir aqui as instruções e um para. Para um outro caso, certo? Eu vou definir aqui 4 casos. Não, certo, eu vou definir aqui 4 casos que vão ser justamente esses casos aqui, quando for igual, quando for diferente, quando o número 1 for maior e quando o número 1 for menor. Então, caso 3
para, e caso 4, e aí para. Então, só dar um espaço aqui. Pronto. Daí, a gente vai trazer agora esses comandos escreva para cá, certo? E aí o caso 1 vai ser quando os números forem iguais. Para o caso 2 vai ser quando os números forem diferentes. No caso 3, a gente vai ter o número 1 como sendo maior. E no caso 4, a gente vai ter o número 1 como sendo menor. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu errei aqui. Ah, certo. Ó, pessoal, aqui não é para, certo? É pare. Esse para aqui, ele vai ser de uma estrutura de repetição. Então, só corrigindo isso aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui... Isso aqui é só porque a gente ainda não atribuiu o valor. Na estrutura, a gente tem uma escolha que vai se basear na nossa variável resultado, que é do tipo inteiro. Então, como ela assume valores inteiros, eu vou definir aqui casos onde eu tenho esses valores, certo? Então, eu tenho aqui o caso 1, que vai ser quando os números forem iguais. Caso 2, os números são diferentes. Caso 3, o número 1 é maior que o número 2. E o caso 4, o número 1 é menor que o número 2. Para atribuir, certo, os valores para resultado, a gente vai utilizar a nossa estrutura aqui de seleção se e se não. Então, quando os números aqui são iguais, eu vou comentar aqui esses comandos que a gente definiu, certo? E que já repetiu lá na nossa estrutura escolha. Então, se forem iguais, eu vou colocar aqui que resultado recebe 1, nesse caso. Se não, certo? São diferentes, então resultado recebe 2. No caso 3, certo? Já dentro aqui do se não, e aí a gente tem aqui a verificação. Se o número 1 é maior que o número 2, que é o caso 3, então aqui a gente vai colocar resultado recebe 3. No se não, a gente vai colocar resultado recebe 4. Então, são todos esses casos, certo? Então, executando aqui, a gente vai colocar aqui os dois números iguais. Como resultado, a gente tem aqui números iguais, ok. E a gente vai executar também com dois números diferentes. Observe, ele identificou corretamente, certo, nas variáveis. E aí, como resultado, ele imprimiu número 1 é menor que o número 4. Percebam que aqui a gente nunca vai executar esse caso 2. Por mais que os números sejam diferentes, ele já vai pular diretamente para o caso 3 e para o caso 4. Por quê? Porque quando a gente entra aqui na nossa estrutura de seleção, que a gente verifica aqui no caso se não, certo? Por mais que é o caso onde as variáveis são diferentes, por mais que a gente atribua aqui o valor nessa variável como sendo 2, nessa estrutura aqui a gente tem outra estrutura de seleção
que aí ela vai verificar se o número se o número 1 ele é maior ou se ele é menor, e que é justamente englobando aqui todos os casos que ocorrem. Então, essa variável aqui com valor 2, ela sempre vai ser sobrescrita, certo? E aí, o que a gente poderia fazer para exibir ela seria, por exemplo, eliminar aqui esse se não. Deixa eu comentar aqui essas linhas para mostrar para vocês o exemplo. Então, o valor vai ficar como sendo 2 quando esse caso aqui não for satisfeito, que vai ser quando o número 1 for menor, certo? Que o número 2. Então, executando aqui, a gente vai colocar o número 1 como sendo 1 e o número 2 como sendo 5. Então, ele vem aqui e escolhe o caso 2, que é o caso onde os números são diferentes. Se a gente colocasse ao contrário, uma situação onde o número 1 é maior que o número 2, seriam 5 e 4, ele iria informar que o número 5 é maior que o número 4. Então, só um exemplo aí, certo? Mostrando todas as estruturas de seleção que a gente viu aí nessa aula. E retornando aqui para a nossa apresentação. Pronto, pessoal, e aí para finalizar a nossa aula, eu trouxe alguns exercícios. Nesses exercícios, vocês vão realizar tanto o fluxograma, certo? Como o código em Portugal. E aí no exercício 1, vocês vão ler 2 valores, certo? Que aí vocês vão armazenar em variáveis A e B e escrever uma mensagem. Vocês vão verificar se eles são múltiplos ou se eles não são múltiplos. E aí eu quero que vocês pesquisem, certo? São regras básicas, mas aí vocês vão pesquisar quando é que vai ser satisfeita a minha condição para verificar se determinado 2 números eles são múltiplos ou não. E aí vocês podem, eu deixar critério também, certo? Definir esses números como reais ou inteiro, fica a cargo de vocês. Na questão 2, a gente tem para definir também um código no fluxograma, e aí ele vai receber 3 valores, certo? 3 medidas na unidade metro, referente ao comprimento do lado de um triângulo. E aí, vocês vão pesquisar também quando é que eu vou classificar um triângulo, certo? Com base nas medidas do lado, como sendo escaleno, isósceles ou equilátero. E aí, tendo essas 3 medidas, vocês vão realizar essa classificação, certo? E retornar o valor para o usuário. Então, no programa, vocês podem colocar lá no terminal, insira o valor para o lado 1, realizar a leitura, armazene uma variável. E aí, para o lado 2, para o lado 3. Após ter realizado as 3 leituras, vocês fazem a classificação e retornam um valor para o usuário. Um problema bem simples. Pronto, na questão 3, vocês vão realizar aí um código, um fluxograma, certo? Que vai ler a duração de um tempo de duração, certo? De um determinado evento em uma determinada fábrica. E aí, esse tempo de duração, ele vai ser expresso em segundos. Ou seja, eu vou ter lá um valor, de repente, de 1 hora, mas todo em unidades de segundo. E aí, o que eu quero é que vocês realizem essa conversão, certo? Em hora, em minuto e em um segundo. Isso em valores exatos, certo? Ou seja, eu só vou converter de segundo para minuto quando eu tiver um valor exato de pelo menos 1 minuto, certo? Em segundos. Ou seja, se a minha entrada for de 60 segundos, então eu vou retornar para o usuário como valor final 1 minuto e 0 segundos. Por quê? Porque eu peguei esses 60 segundos, que é referente a 1 minuto, certo? 1 minuto é composto por 60 segundos,
Realizei essa conversão para minuto, então eu fiquei aqui com 1 minuto e 0 segundos. A mesma coisa, vocês vão ter que observar aqui as regrinhas para a hora também. Na questão 4, vocês vão realizar um código em um fluxograma, certo? Que aí vai ler um número inteiro e mostrar uma mensagem informando se o número é par ou se é ímpar e também se o número inserido ele é positivo ou se é negativo, certo? Ou seja, aqui vocês vão fazer duas classificações. Na questão 5, vocês vão fazer um código e um fluxograma que vai calcular a média aritmética, certo? Referente a 3 notas de um aluno, mostrar, além do valor da média, vocês vão mostrar também se aquele aluno ele foi aprovado na disciplina ou se foi reprovado. E aí, para verificar essa classificação, né, para fazer ela, vocês vão utilizar um valor aí de média 6, certo? Um valor mínimo de média para ser aprovado. E aí, se o aluno, a média dele foi igual ou maior que 6, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Com isso, a gente encerra nossa aula número 3. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no e-mail, certo? Que eu vou estar respondendo o mais breve possível. E até a próxima aula.